Olá, amigos e amigas, que todos tenham um belo dia, na paz e na graça de Jesus. Vamos estudar a lição? E hoje, quarta-feira, 9 de novembro, a lição 7, ela tem como título Testemunhas do Cristo Ressurreto. A lição de hoje, ela está baseada no livro de João, no seu capítulo 20, do versículos 11 a 29, e também em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículos de 5 a 8. E aqui nós vamos ver as experiências que os seguidores de Jesus tiveram com Jesus, nas suas aparições logo após a ressurreição. E isto ocorreu até 40 dias que Jesus, numa continuidade aparecendo para várias pessoas, aconteceu durante esse período. E nós vamos ver aqui na lição de hoje como os discípulos eles reagiram ao eles encontrarem o seu Salvador após ele ressuscitar. Quais foram as reações deles? E todos que acreditam no Salvador Jesus sabem que ele, para nos redimir de todos os nossos pecados, ele morreu na cruz do Calvário para nos salvar. E que no terceiro dia ele ressuscitou e que após esse terceiro dia, 40 dias, ele ficou aparecendo para vários discípulos, confirmando a promessa de que ele realmente iria ressuscitar. E os discípulos, a primeira atitude deles era realmente a necessidade de ver o seu mestre novamente. E queriam ver, eles para confirmar assim realmente que ele estava ressuscitado, E Jesus, ele começou a aparecer para as pessoas, mostrando não só que ele ressuscitou, mas que ele tem poder de ressuscitar pessoas, confirmar que ele existia para sempre. E este aparecimento de Jesus após a sua morte restaurou o seu relacionamento com seus discípulos, tanto a parte física, emocional e espiritual, onde é o Deus que tem o poder de falar, de tocar, de conversar com as pessoas, acabando com as dúvidas que todos tinham, solicitando, para todos nós a era da graça e acabando com a insegurança de seus seguidores naquele momento. E após a ressurreição, nós sabemos que Jesus apareceu em diversas ocasiões aos seus discípulos antes de ele ascender ao céu. Diante disso, muitas pessoas ficaram meio confusas, sobre quantas vezes Jesus apareceu nesse corpo ressurreto, em quantas pessoas ele havia aparecido, E quais foram essas tais aparições? De qualquer maneira, a Bíblia esclarece que Jesus apareceu aos seus discípulos por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Está em Atos, no capítulo 1, do versículo 1 a 3. Após a morte de Cristo, seus discípulos estavam meio oprimidos, pela dor, pela perda do mestre, que eles tinham um relacionamento íntimo, diário, e eles ficaram meio tomados de medo, de que a sorte de Jesus recaísse sobre eles. E os seus seguidores, então, após a morte de Jesus, eles alugaram várias casas e eles se reuniam nessas casas, mudando sempre de endereço, e eles ficaram todos juntos conforme determinações de Jesus. E nessas casas, eles permaneciam com as portas fechadas,
Eles ficavam em oração, em consagração ali, porque havia a perseguição dos judeus para com eles. E no domingo, Maria Madalena e outras mulheres, após Jesus ter morrido na cruz e ter sido assim sepultado naquela tumba, né, numa gruta, né, com pedra bem selada, e no domingo elas resolveram ir até o sepulcro, né, em Jerusalém. E chegando lá, elas não encontraram Jesus. A tumba estava vazia, a pedra tinha sido retirada, mas elas encontraram lá, né, 2 anjos que falaram com elas, e os anjos haviam mencionado para elas que Jesus havia ressuscitado, que está lá em Mateus, no capítulo 28, versículo 1, e os versículos 5 e 7. Mas e elas ficaram assim meio com dúvidas, né, do anjo ter falado para elas. Mas ao saírem do sepulcro, assim na porta, elas encontraram Jesus, que elas o adoraram assim, emocionada. E elas conversaram com Jesus, e apressadamente elas foram, a Maria Madalena e as outras mulheres, trataram de voltar para casa e de contar para os demais discípulos de que Jesus havia ressuscitado. Está em Mateus, no seu capítulo 28, versículos 1, versículos 9 e 10. E vejam, meus amigos, né, naquele tempo, as mulheres elas eram muito discriminadas. E os testemunhos assim delas não valiam para nada, principalmente nos tribunais. E foram justamente elas as primeiras testemunhas de verem Jesus ressuscitado. Com toda certeza, né? A forma, né, como realmente Deus deu essa oportunidade, né, das mulheres delas testemunharem primeiro, confirma, né, que realmente que Jesus ele havia ressuscitado. Porque se fosse assim para colocar uma ressurreição não verdadeira ou falsa, eles colocariam homens para dizer isto. E foram justamente as mulheres que tiveram essa oportunidade de conversar com Jesus ressuscitado. Imagine que emoção, que satisfação nesse momento. E quando elas voltaram, né, contando que Jesus havia ressuscitado, Pedro e João precisavam ver assim com os seus próprios olhos o que aquela mulher lhes falou, que ela de uma forma assim tão atônica, assim, né, entusiasmada, né, ter falado que viram Jesus. Eles correram por si mesmos dentro daquilo que elas haviam falado, ver se era verdade, né? João diz que no seu livro que ele e Pedro viram os lençóis, porque eles voltaram, né, no sepulcro, e eles viram lá os lençóis que cobriam o corpo de Cristo, o lençol que estivera a todo momento sobre a cabeça de Jesus. E lá o lençol foi deixado num lugar assim à parte, que está lá em João, no capítulo 20, versículo 7. E em outras versões dizem que o lençol foi dobrado e colocado num lugar à parte. Bom, na tradição dos hebreus, após assim um servo assim, preparar a mesa para o seu senhor, ele ficava fora da visão do seu senhor, aguardando que ele terminasse. E terminada a refeição do seu senhor, geralmente o senhor usava assim, um lenço, né? E ele jogava assim de uma forma assim, descuidada,
na mesa, assim, após ele se retirar daquela mesa. E isto era uma mensagem clara ao seu servo, falando assim, ó, já terminei de almoçar, né? Mas se deixasse o lenço cuidadosamente dobrado, era como ele estivesse dizendo, eu volto já. Essa era a mensagem dos senhores naquela época. A Bíblia diz que João, ao entrar e ver aquele lenço assim dobrado, ele viu e creu, que está lá em João, no capítulo 20, versículos 8. Ele entendeu o recado do seu Senhor, que ele voltaria, que Jesus voltaria. Aí, meus amigos, a gente vê, né, como os recados que Deus assim nos dá, que a gente tem que estar atento às coisas, né? Como esse lenço, né, dando a entender para os discípulos que ele já estaria de volta. E Jesus, ele apareceu assim em vários lugares assim. E uma das aparições interessantes de Jesus foi após logo na sua ressurreição, que ocorreu lá no mar da Galileia. Foi algum tempo assim depois. Os seus discípulos estavam assim pescando, né? Porque eles cansaram assim de esperar a Jesus citado, e eles voltaram às suas atividades, né, normais, como foi Simão Pedro, Natanael, os filhos de Zebedeu. E ali com entusiasmo, Jesus apareceu para eles, e eles receberam assim com maior alegria. Está lá em João, no capítulo 21, versículo de 1 a 25. Outras aparições também, alguns discípulos estavam assim sem esperança, voltando para casa. Eram 2 discípulos, né? E eles estavam assim no caminho de Emaús, e voltando assim de um trabalho do campo, né? E já estavam assim tristes, né? Porque Jesus tinha morrido, eles estavam assim achando assim que estavam órfãos, né? E conversando naquela tristeza, aqueles 2 ali, e Jesus se põe no meio dos 2, né? E conversou com eles. Eles convidaram, né, a Jesus, mas de imediato assim eles não haviam reconhecido Jesus. E eles convidaram essa pessoa, né, que era Jesus, para que ele fosse jantar junto com eles. E eles se alimentaram juntos, né? E eis que de repente assim Jesus desapareceu. E somente depois que ele desapareceu ali naquele momento, é que eles foram perceber que se tratava do Mestre Jesus. Porque ele falava assim, mas não ardiam os nossos corações quando ele falava? E quando ele repartia o pão, era inconfundível. Era o nosso Mestre Jesus, que está lá em Marcos, no capítulo 16, versículo 12. Vejam, eles não perceberam a presença de Jesus ressuscitado. E veja que Jesus estava ali fisicamente com eles, alimentou-se com eles, estava presente com eles. Outra experiência incrível da ressurreição, a aparição de Jesus foi quando, ao cair da tarde, quase assim anoitecendo já, e era o primeiro dia da semana, era domingo. Os discípulos estavam trancados assim, em uma casa, né, com medo dos judeus. E Jesus, do nada assim, ele apareceu e se colocou no meio deles. Os discípulos ficaram assustados no início e depois reconheceram Jesus e ficaram cheios de júbilos e alegrias e maravilhados com a presença do Senhor. Que está lá em João, no capítulo 20, versículo 19. As Sagradas Escrituras, elas mencionam que durante os 40 dias, entre a ressurreição e a ascensão de Jesus aos céus, ele foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, que está mencionado pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 6, e também por Tiago, no seu livro.
Paulo menciona em seu livro que Jesus apareceu, sim, particularmente também ao outro discípulo chamado Tiago. Está lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 7. E por fim, Jesus, após ele ter ascendido ao céu, né, ele, depois de ter passado já os 40 dias, ele já estava nas mansões celestiais, Jesus resolve aparecer para Paulo, né? Que ele mesmo, Paulo, no seu livro, ele considera Jesus como uma testemunha ocular dele ter visto a mente de Jesus ressuscitado, né? Onde houve ali naquele momento uma conversão de Paulo. E no livro de Atos dos Apóstolos, né, no capítulo 9, versículo de 1 a 9, fala amplamente, está documentado desta aparição de Jesus para Paulo. Mas um dos episódios assim, mais comentados, né, até hoje, das aparições de Jesus, foi quando o discípulo Tomé, que ele estava ausente nessas aparições, quando eles estavam todos juntos lá, o Tomé não estava. Tomé, e eles comentavam assim, né, com o Tomé, nós vimos o mestre e tal. Sabe que o Tomé disse? Se eu não ver o sinal dos pregos nas mãos dele, de modo nenhum acreditarei. Que está lá em João, capítulo 20, versículo 25. E ele tinha um desejo, né, de ver realmente o Mestre Jesus. E o seu pedido foi atendido pelo Senhor. E uma semana após ele ter dito isto, Jesus aparece para ele, né? Que ele estava junto com os outros apóstolos. E ele abraçou Jesus e Jesus fala para ele: põe aqui seu dedo e veja as minhas mãos. E Jesus ainda fala para ele: não sejas incrédulo, mas sim crente. Está lá em João capítulo 20, versículo 27. E após Tomé matar todas as suas curiosidades, o seu desejo de estar com aquele mestre, Jesus dá uma mensagem para ele e fala o seguinte: olha, bem-aventurados são os que não viram e creram, que está lá em João capítulo 20, versículo 29. Meus amigos, dentro em breve, Jesus aparecerá para todos nós nas nuvens dos céus. Assim como ele apareceu para Maria Madalena, para seus discípulos, todo olho verá a Jesus, que está lá em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 7. E logo, assim como Maria, todos nós poderemos declarar: nós vimos o Senhor, que está lá em João, capítulo 20, versículo 18. Por isso, meu amigo, que esse dia seja para nós um motivo de alegria, um motivo de nós sermos levados para as mansões celestiais. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado através do Espírito Santo para todos nós, para você, meu amigo, para você, minha amiga, para que você aceite Jesus como Salvador, para que você tenha essa oportunidade de estar frente a frente com o Rei dos Reis. Quando você aceita Jesus como Salvador, Ele vai te dar sabedoria para que você possa entender bem o que foi essa ressurreição, o que foi a morte de Jesus para você, porque sua mente se abrirá, porque você vai ter mais sabedoria pelo poder do Espírito Santo. E com isto, Jesus quer te levar-te para as mansões celestiais, onde não haja mais dor, onde não haja mais morte. E você terá essa oportunidade também de você estar face a face com o Rei dos Reis. E sabe por quê? Deus quer fazer isso com você, meu amigo ou minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo
João Carlos Amorim.